Atenção para o top de um segundo, acabou. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas do nono ano 1 e nono ano 2. Já sei que tem algumas pessoas aqui que são bem assim, assíduos, já chegaram certinho no horário, mas eu sei que tem alguns que vão chegando aí pelo meio do caminho. Do horário, não pelo meio do caminho, mas pela a metade do horário. Desculpa um pouco, eu tô com o lábio rachado aqui, ó. Essa época do frio, mesmo não saindo na rua, fica assim, complicadinho, né? Mas vamos lá, turma. E aí? Eu já gostaria de saber de vocês, de antemão, se vocês estão com tranquilidade conseguindo fazer a nova atividade que eu já passei. Segunda-feira, eu vi que poucos alunos acessaram o vídeo. Poucos alunos acessaram o vídeo e aí eu não tive esse retorno, se vocês estão conseguindo ou não, se está tudo ok. Tá, já fez, tá ok. Professor, Oi, fala. eu Oi. já fiz as atividades e tal, só que eu, tipo, não sei explicar o que eu não entendi. É meio que um geral, assim. O conteúdo Sim, em si eu não entendi muito bem. Só que eu fiz as atividades. tá, eu vou dar uma passada pelo conteúdo e vou fazendo algumas explanações do assunto, porque realmente, mesmo que a gente assista videoaula ou a gente faça atividades, sempre fica umas coisinhas para trás, né? Sempre fica uma dúvida. Então é importante a gente conversar sobre o assunto. A gente, a gente às vezes fica até cansativo, né? Ah, Europa de novo, Europa, Europa. Mas é porque é o seguinte, se a gente ficar estudando geografia de um modo geral, vamos estudar o mundo, por exemplo. Tá, você consegue estudar o mundo, mas o mundo é muito grande, né? Os conceitos, as características, as paisagens, a parte socioeconômica, histórica é muito grande, né? Então nós temos que fazer uma separação, né? Uma regionalização. Quando a gente regionaliza a parte ali da Europa, se torna mais fácil o entendimento daquela parte do mundo, ok? Até para que a gente possa pensar assim, quando você ouve falar da Europa, você pensa, ó, oh, Europa, oh, legal, né? Tem países ricos, tem paisagens bonitas, né? Tanto é que a Europa tem países que são muito antigos também. Como a gente sempre fala, é o berço da humanidade. É da Europa que saíram as principais invenções, as principais navegações, tudo aquilo que influenciou o mundo praticamente vem da Europa. Não que eles são únicos, mas eles são muito necessários, né, para a evolução, para a globalização. Se vocês se recordam, no ano passado, nós estudamos a globalização e meio por cima, um pouco rápido assim, mas a gente deu para entender que o processo de globalização ele foi, digamos assim, iniciado praticamente quando começaram as grandes navegações, certo? Que estiveram ali na região, que começaram a chegar na América e depois na África, na Ásia. Então, assim, o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que foi colonizado no século XVI, né? A partir de 1500, e que tinha muitas características de um país, na verdade, de uma colônia de exploração. Sabe o que é uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento? Os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país que tem a maior quantidade de produção econômica mundial. Ele tem o maior PIB do mundo, ele é o país mais rico do mundo. Começou de que forma? De uma colonização de povoamento, certo? E isso vem da onde? Veio da Europa.
se você observar os países da Europa, qual que é a principal característica da Europa hoje? Né? Qual que é a produção maior da Europa? Também a produção industrial. Mas o que a gente está falando, que a gente vai falar na aula, é a produção agropecuária. Vocês já chegaram a pensar assim, por exemplo, a Europa produz muitos produtos agropecuários. Alguém chegou a pensar nisso ou falar assim, bom, eu acho que a Europa não produz quase nada na questão agrícola ou pecuária. Quem, quem aí tem essa ideia, por exemplo? Quem tinha uma ideia sobre a agropecuária, a agricultura e pecuária lá da Europa? Dá uma digitada ou fala aí pra gente. Não sei se vocês estão me ouvindo, tá tudo mudo e eu não sei se vocês me ouviram tudo que eu falei. Pode dar um retorno para mim. Estamos sim, ok. É que, tipo, geralmente tem bastante gente na aula, só que às vezes só liga e deixa o telefone, tipo, de lado. Só que sobre É. a pergunta que o professor falou, eu não, tipo, eu não entendi muito bem. Até quando eu li sobre agricultura na Europa, essas coisas assim, eu fiquei um pouco confusa também. Porque até que eu também, eu realmente não imaginei que era desse jeito. Eu achei que era alguma coisa mais, né, por ser a Europa, achei que era uma coisa mais elevada, sei lá. Então, você vê que interessante o que a gente estudou em relação à parte natural da Europa. Então, no planeta Terra, nós temos que fazer uma análise, não apenas uma análise de um segmento só. Exemplo, se eu pegar a Europa e falar assim, Europa tem uma grande produção é, de beterrabas, por exemplo, que a gente viu lá que tem no livro, tem nos textos, né? Europa tem uma grande produção de beterrabas. Aí você fala assim, tá, mas por que ela tem essa produção? Por que que ela não produz a cana-de-açúcar logo, que tem muito mais produção de açúcar através da cana, né? Então, a Europa tem essa dificuldade principalmente devido à questão natural, certo? Então, assim, se a natureza não favorece um tipo de produção, nós temos que lembrar que nós temos que fazer uma adaptação, certo? Então, assim, no capítulo que procede ali, que a gente está falando sobre a agropecuária, a Europa, ela tem uma característica muito interessante, que é em relação à tecnologia, entende? Então, hoje, a tecnologia que existe na Europa, ela é muito avançada. Ela tem assim um alcance muito grande, ela tem uma modernização, sabe? E é muito importante que a gente entenda que a produção ali na Europa, ela é baseada principalmente em produtos não tropicais, digamos assim, certo? Justamente pelo fato de que não consegue se desenvolver muitos produtos tropicais ali, salvo em algumas áreas que tem um pouco mais de temperaturas mais altas durante o ano, como por exemplo o tabaco. O tabaco é uma produção que ele se adapta tanto ao tropical quanto a uma região subtropical, né, temperada. Foi muito produzido no Brasil, foi muito produzido nos Estados Unidos, o tabaco que se faz o fumo, né? Tanto é, ô professor, rapidinho, Oi, pode só, falar. só complementando a ideia, assim, ó, tanto Sim, é que, em função do espaço geográfico da Europa ser um pouco delimitado e com a presença de predominância de montanhas e também do pouco espaço para botar agropecuária, tanto é que as empresas aumentaram ao longo dos anos na Europa. A gente pode ver lá na página. Pega, estamos na página do material de apoio. Acho que é do material de apoio 2 da página 1. É isso mesmo. deixa eu ver lá. Pode É falar. a indústria. A indústria que é as empresas realmente aumentaram mais do que a agricultura, por causa da em função do espaço geográfico mesmo. Isso, Giovanni, é importante saber, entender que assim,
Nós não podemos separar os segmentos. Tipo, não tem como você simplesmente falar assim, vamos separar agricultura, indústria, comércio. Porque se a gente for pensar, eles estão sempre interligados, né? Apesar que, claro, existem países ainda que são chamados países subdesenvolvidos, que eles ainda têm uma dificuldade no desenvolvimento de outras atividades que não sejam atividades primárias, a agricultura, a pecuária, né? Ainda são países que não têm ainda condições de produzir muito. Vocês estão vendo a minha tela aí? A tela? Eu tô vendo já. Tá vendo a tela? Sim, eu também. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui no livro de vocês. Eu gostei muito dessa parte do livro, desse capítulo, que ele não é muito extenso, certo? Para ter que ficar falando, enchendo a linguiça. Tem muito livro que você pega que ele fala muita coisa e não fala o principal. Muitas vezes a gente estuda locais, né, regiões fora do Brasil, e eu, como professor de geografia, eu fico um pouco assim, fico um pouco assim desestimulado às vezes com os próprios livros que trabalham muita coisa, mas não permitem que a gente fale as coisas principais, entendeu? Os assuntos, temas principais. Então aqui, ó, dentro desse capítulo, aqui ele já começa mostrando o mapa. Isso que é muito legal. Eu acho que quando a gente vai estudar a geografia, o mapa ele já vem fazer uma alusão àquilo que a gente precisa entender do conteúdo. E ele já traz aqui, ó, nesse mapa, a localização das principais culturas que são realizadas ali, da agropecuária, certo? Se você observar bem no mapa, nessas partes, esses pontos vermelhos que tem no mapa, você percebe que a produção aqui da beterraba, né, que é o açúcar da beterraba que eles vão fazer, ela está localizada em áreas mais frias, né, mais ao centro-norte da Europa, né? Já o sul da Europa são produtos cítricos, ó, né? Inclusive na região mediterrânea tem muito também a produção de azeitona, de azeite de oliva, né? Portugal, se eu for no mercado, você vê lá azeite. Muitos são de importação. Por quê? Porque eles têm os melhores azeites, né? Grécia, Itália, Portugal, Espanha, né? Eles produzem bastante azeitonas e os seus derivados, no caso, o azeite. O tabaco também, ele é produzido principalmente aqui nessa área do, do leste da Europa, no leste europeu, principalmente porque os solos aqui são solos muito orgânicos, solos muito bons. E Tinorzion, eu esqueço como que fala aquilo lá. É um nome russo. Eles são solos que são ricos em matérias orgânicas. Então eles têm uma quantidade de nutrientes muito bom, né? A uva nem se fala, a Europa né, praticamente a maior produtora de uva do mundo, porque eles têm já é milenar essa produção, a produção do vinho, inclusive. Então, o que que você deve focar? A Dana tinha falado que estava um pouco em dúvida em relação ao conteúdo, né? O que que você tem que focar? Primeira coisa, quando você vai ler o conteúdo para entender o que está acontecendo, você tem que falar assim, bom, nós aprendemos sobre um pouco da parte histórica, econômica, população e natureza da Europa. Agora ele está falando, entrou na parte econômica por áreas, né? Então a área agropecuária. Lembrando que essa é do setor primário, ok? E na sua agropecuária, nós temos algumas características importantes para mencionar. Como eu falei na videoaula, e também vocês leram já provavelmente, existem diferentes tipos de produção na Europa, só que se você olha só nessa tabela, que interessante, se você for olhar pelo tamanho do território e pelo valor de produção, é muito discrepante em relação ao Brasil. A Holanda, por exemplo, ó, que tem um território pequeno, 41.000
542 quilômetros quadrados. Olha, comparando com o Brasil, né? O Brasil tem 8.515.000 quilômetros quadrados. Olha a população, né? A diferença da população. A densidade demográfica, nesse caso, se inverte, ou seja, a Holanda tem mais pessoas por quilômetro quadrado, é óbvio. Mas olha o valor de produções agrícolas. Enquanto a Holanda exporta 112 bilhões na sua produção agrícola, o Brasil exporta e tem uma arrecadação de 88 bilhões. Isso foi em 2017, esses dados. Aí a gente vai pensar, não é possível. Não é possível. Só de você olhar o mapa e comparar os dois países e falar assim, não tem como. O Brasil tem muita terra, o Brasil tem muita área de plantio, o Brasil tem um investimento muito grande na agropecuária. Como que ele perde para a Holanda, que é um país pequenininho ali na Europa e que consegue produzir tanto? E o foco desse capítulo aqui do livro é basicamente esse: falar da agropecuária da Europa, falar da evolução, do aumento dessa produtividade deles, baseada principalmente em questões tecnológicas. Então você pode ver que é bem assim, digamos, é bem óbvio a situação. Se você tem uma produção que não está sendo bem desenvolvida, você tem que criar mecanismos para que ela venha se desenvolver melhor. E aí você investe em quê? Em tecnologia, recuperação, melhorias. Isso que os países europeus têm feito. Eles não têm muita terra para plantar, mas eles têm Professor, muita tecnologia para usar. Oi, pode falar. ó, foi como o senhor tinha dito, assim, o livro apresenta o conteúdo, mas Sim, não apresenta de uma forma tão importante. Tanto é que eu passei 2 dias pesquisando a mais para ver um sim, pouco, porque o Brasil não é muito desenvolvida em questão a agroindústria. É sim desenvolvida, você disse, mas foi em 2017 que começou a fazer investimentos para que é, aumentasse. Tanto é que eu tenho até uma foto aqui de um dado, depois eu mando, depois eu boto aqui, mas realmente os lucros que foram obtidos com a agropecuária, com a agroindústria foram enormes em 2017 para 2018. muito bem, Giovanni. Ó, meus parabéns, hein? Estou feliz de ver que você está pesquisando, vendo coisas a mais. Eu gosto muito quando o aluno faz isso, sabe? De se ele teve uma dúvida e não tem o professor ali perto, ele vai lá, ele investiga, certo? Muito bem, parabéns pela sua atitude aí de pesquisar. Realmente, não que o Brasil não tenha tecnologia, tá, gente? Nós estamos focando sobre a Europa e fiz uma comparação de um dado de 2017. Mas o Brasil hoje, com certeza, mudou isso aqui. Tá? Não tem os dados atuais agora, de 2019, mas o Brasil tem investido sim na agroindústria, por exemplo, né, na produção agroindustrial e também na tecnologia de desenvolvimento. Tanto é que no ano passado eu passei um vídeo para vocês, não sei se vocês lembram, daquela ILFG, lembra que era a integração da lavoura, floresta, é, lavoura, floresta da agropecuária ali. Então, isso faz com que, quando você tenha outros tipos de aproveitamentos dentro do seu próprio terreno de produção, aumente a sua produção e melhore. É claro que, imagine, se você tem uma terra grande que não tem muitos nutrientes nessa terra e plantar ali, pode plantar o que for, um monte de coisa, mas a qualidade não vai ser boa, talvez não vai render muito bem. Agora, se você pegar pequena área de terra e trabalhar essa terra, ter um bom investimento ali na questão de nutrientes, de aeração, enfim, todos os procedimentos que se realizam na questão agrícola, você vai ter uma produção muito maior e vai ter uma arrecadação maior, porque as pessoas vão brigar pelo seu produto. É mais ou menos assim. Tudo na vida é assim. Se você pegar e pensar assim, por que que a Coca-Cola ela vende muito? Por que a Coca-Cola alcança todos os países praticamente do mundo? Ela é conhecida no mundo inteiro. E por que que a pureza não é conhecida?
Aí, claro, existe também uma diferença de tempo e investimento, né? Mas vamos comparar duas empresas grandes. Por que que a Pepsi é menos conhecida do que a Coca-Cola no mundo, né? Justamente pelo fato de qualidade e investimento. Então, se a gente for contar com a questão de investimento, realmente o Brasil ainda não é um país, ele está caminhando, ele está melhorando a parte tecnológica na questão agropecuária. Mas, por exemplo, o Brasil ainda precisa melhorar muito. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma produção agropecuária muito grande, né? Inclusive a maior do mundo em termos de arrecadação. Por isso que o Brasil precisa realmente melhorar essa questão. Mas aí tem um detalhe, tá, gente, que é importante a gente notar. Existem as leis ambientais, nós estamos, né, chegando aí na questão do meio ambiente, porque nós estamos na semana do meio ambiente e é importante a gente lembrar que nem tudo que a gente faça, né, nem tudo que a gente, os trabalhos que são realizados são legais, digamos assim, em relação à questão ambiental. Vocês estão aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olhe no mapa. Ok. Então, vamos lá, gente. Agora eu gostaria que vocês fizessem mais perguntas. Não sei, Dani, eu fiz um apanhado geral, Dani, para você que não estava entendendo o capítulo, mas é basicamente essa. O foco é agropecuária da Europa, é você estudar ali de uma forma geral mesmo, não muito específica, ok? Porque você precisa depois se aprofundar, mas você vai ter que, no mínimo, conhecer, aliás, no início você vai ter que conhecer essa parte geral da agropecuária e lembrar que a tecnologia é muito importante ali. Alguma dúvida nas perguntas? Alguém? Pode falar Prof- aí. Professor, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu também, assim, o senhor sabe me dizer onde é que também pode, onde é que a tecnologia que a Europa tem na agroindústria é utilizada no mundo? Eu sei que ela é utilizada em outros lugares, mas eu só não me lembro quais são os lugares, só tem alguma ideia de quais lugares ela utiliza? Você fala assim, quais são os países que ela fornece tecnologia? É isso? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Exatamente, os países que ela fornece a tecnologia que ela tem. Então, isso vai ser um pouco difícil de você encontrar, sabe? Porque você pode até pesquisar no Google e ver ali, mas vai ser muito mais assim, mais aberto, muito mais superficial essa resposta. Mas você pode entender assim, por exemplo, se você olhar para o Brasil, com certeza você tem investimentos europeus no Brasil, na parte agrícola. Por quê? Principalmente porque eles necessitam de muitos produtos nossos. Então, o objetivo deles também é investir, ajudar em tecnologias, em melhorias, para que o produto que vem daqui e vai para eles, para que esse produto chegue melhor, chegue com qualidade, entendeu? Então é importante, sim. Claro, eu não sei de cabeça agora os países, mas se você pensar na parte tecnológica e de desenvolvimento industrial, né, que vem nessa área de agropecuária, o Brasil recebe com certeza muito investimento. Acredito que a América Latina tem vários países que com certeza recebem essa parceria da Europa em relação a tecnologias, principalmente os países emergentes, como o Chile, o Peru, o México, a Argentina, são países que têm uma economia ainda baseada na questão agropecuária, mas que estão se desenvolvendo. Então eles buscam melhorias, principalmente dos países europeus que têm uma indústria e uma tecnologia bem desenvolvida. Ok, Giovanni? Mas o que que você faz? Quando você tem, igual você sempre faz isso, você tem uma dúvida mais pontual, vai investigando aos poucos. Por exemplo, países da Europa com tecnologia na agropecuária. Aí dentro daquele país você procura se ele exporta essa tecnologia, né? E aí você vai tirando essas suas dúvidas aí, ok? Não sei se consegui te responder. Gente, eu tô me sentindo meio
meio estranho. Cadê o povo? Ninguém fala nada, ninguém pergunta nada. Estão meio alheio. Oi? Alguém fala um oi, pelo menos, aí. Fica todo mundo silêncio, um silêncio. Eu acho que dá a impressão de que vocês pegam o celular assim, coloca na aula e joga lá e vai no computador jogar. Sei lá. Mas tudo bem. Cada um com sua consciência, né? Eu quero lá, então. Vamos lá, Renato. Tira uma dúvida aí do conteúdo que você está estudando. Já que você falou oi aí, ó. O João também, que gosta muito de falar quando a gente faz o quiz. Hoje eu não vou fazer quiz. Hoje vocês vão fazer as perguntas, ok? E aí eu vou trabalhando o conteúdo ali com vocês. Por exemplo, vocês viram que na Europa existem alguns tipos de produções que são as maiores do mundo. Na Rússia, por exemplo, o açúcar lá da beterraba é onde tem a maior produção. França em segundo, Alemanha em terceiro. Então, você vê que os 3 países ali com maior produção de açúcar de beterraba ficam na Europa. A uva na Itália em segundo lugar no mundo. Né? França e Espanha também estão entre os 5 maiores. O trigo, que é também assim, o trigo não é fácil de se produzir porque tem que se ter uma temperatura adequada. Não é uma temperatura tropical, certo? Mas uma temperatura adequada. Vamos lá. Perguntas e mais perguntas. Estou aqui para responder você. Você que está com dúvida naquele conteúdo, que acha complicado. As questões que eu pedi para vocês fazerem. Alguma dúvida nas questões. De repente, tem coisas que você não entenderam na interpretação ali. Gente, alô? É possível que a tecnologia da Europa pode ajudar numa agropecuária mundial? Com certeza. Inclusive, esse é um debate muito interessante, Giovanni, e que a gente pode chegar num pensamento comum, talvez. Por exemplo, a África é um continente que tem alguns países que ainda são países que dependem de agricultura, e aquela agricultura bem precária, aquela agricultura bem assim tradicional ainda, sabe? De ter foice, enxada, de não ter nada de tecnologia e de fornecer alimentos assim primários apenas, ou seja, de fornecer produtos primários. Aí vocês acham que os países que têm tecnologia, eles têm condições, eles têm capacidade de investir, por exemplo, nos países africanos e melhorar com tecnologia a sua produção? Ou vocês acham que eles não têm condições de ter esse alcance? Essa é a minha pergunta. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Ou escrever. O professor, Pode falar, João. eu acho que eles têm capacidade, só que uma coisa é poder e outra é querer, né? Ah, você falou tudo, é verdade? Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Será que os europeus, tendo essa capacidade, não só a Europa, mas como países mais desenvolvidos também, como Estados Unidos, Austrália, Japão, que têm tecnologias desenvolvidas, eles estão vendo a situação do mundo. Muitas pessoas na África passam fome, são realmente pessoas que têm muita desnutrição, sendo que eles têm terra. Claro que algumas terras têm que ser trabalhadas, né, para que elas possam produzir, mas não se tem investimento em comida, gente, né? Pensa aí. Eu não estou querendo trazer nenhum pensamento socialista aqui. Estou trazendo um pensamento até capitalista mesmo, porque se eu tenho condições, se eu tenho uma produção muito grande, né? Claro, eu estou falando da questão da solidariedade humana, né? Digamos assim que, falar o meu caso, ó, digamos que eu compre um sítio, certo? Comprei um sítio ali, e aí eu vi que a maior parte do meu sítio eu não estou usando para nada. Tá lá, tá só o mato lá crescendo, e eu não vou usar para nada. Eu só quero ali um laguinho para eu colocar uns peixes, para eu pescar de vez em quando, eu quero ter um pomarzinho e tal,
mas aquele lado eu comprei a minha terra, mas eu não uso, não quero. Aí eu vejo de repente que tem famílias que estão morando na frente do meu sítio ali, estão morando num barraco e eles plantam ali a hortinha deles, mas a terra deles, por exemplo, é muito cheia de pedras, pedregulhos. E aí eu falo assim, poxa, e aí, será que não poderia de alguma forma ajudá-los, né? Isso não é questão da solidariedade, sem ficar dando a comida na boca da pessoa, mas falar assim, olha, eu tenho um pedaço de terra e eu gostaria de saber se vocês querem utilizar aquela parte de terras para plantar. E daí a produção, né? O que que a gente pode fazer? A produção a gente divide. Como você está usando a minha terra e tal, sem pensar na questão, é claro, da usurpação, da lucratividade, mas pensando na questão da solidariedade, porque daí eles vão ter como produzir, como ter alimento ou dinheiro para arrecadar com a venda daquilo. Então pensa, a Europa e os Estados Unidos, com a riqueza que eles têm, se eles não poderiam chegar em alguns países africanos e, e favorecer esses países no sentido de tecnologias, de investimento, né? Eu tenho um amigo que sempre vai para Moçambique, e lá, quando ele vai lá em Moçambique, numa cidade no litoral, ele fala, assim, ele é missionário, ele é cristão, ele é pastor numa igreja, então ele sempre vai fazer missões lá. E ele fala assim, que todas as vezes que eles vão lá, eles levam dinheiro para ajudar e fazer uma festa lá para eles. E nessa festa, o que que eles comem? Arroz, batata, alguma coisa a mais, assim, porque lá eles só têm arroz. Quando tem arroz, 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 arroz e uns peixes que eles pegam lá no mar, arroz e peixe, arroz e peixe. Pensa que a vida inteira lá eles comem só isso porque eles não sabem, eles não têm condições, não sabem plantar, não sabem criar tecnologias de desenvolvimento da terra. Agora pensa se algum país investe ali, como seria interessante, né? Você investir com tecnologia na terra, fazê-la produzir e com maior diversidade de produtos. Seria muito bom. Vamos lá, gente. Tá muito monótono isso aqui. Alguma pergunta a mais? Quero ouvir de vocês. Ou até comentário, pode ser, nem precisa ser pergunta, algum comentário dessa questão aí. Seria show. Verdade, Giovanni. Fala aí, Giovanni. Você abriu o microfone? Não, Pri, não. Vale. Abriu sim, sem querer, mas pode deixar. Então, assim, outra coisa que é relevante ali para estudar a questão da Europa, da parte agropecuária, é falar sobre a silvicultura. Se vocês leram a parte da silvicultura, vocês vão entender o seguinte, que quando se tem o plantio de uma árvore, ou seja, um reflorestamento, de certa forma você está cumprindo com aquela função de você fazer uma compensação, certo? Tá certo que não adianta você falar assim, eu vou desmatar o mundo inteiro e vou replantar. Aí é complicado, porque existem espécies de árvores que são diferentes de outras regiões. A Europa, ali onde eles fazem a silvicultura, que é produção de floresta, né, para utilizar madeira, a Europa tem uma produção muito grande nessa área, principalmente pela região das coníferas, que é aquela floresta que são né, de árvores mais homogêneas, sabe? Não tem muitos exemplares diferentes de espécies. Se você estudar bem os tipos de floresta, os tipos de vegetação, você vai perceber que a floresta de coníferas, ela é mais homogênea. Ela tem, se você olhar assim, ela tem muito mais pinheiros realmente do que qualquer outro tipo de planta. E aí é mais fácil de você trabalhar com a silvicultura, ou seja, você corta, né? Você faz a utilização lá da madeira, mas ao mesmo tempo que você corta, você replanta, você refloresta e permite com que fique ali uma reutilização da própria terra, da própria área. E eles têm uma grande produção na silvicultura, principalmente na região ali da Rússia. E outra coisa que é importante ali saber da Europa é da produção da pecuária intensiva. Tá? Nós temos um exemplo aqui.
Vamos ver se você consegue. Próximo da nossa casa aqui, o que que tem que é uma pecuária intensiva? Vamos ver se alguém sabe acertar essa aí. Próximo da escola, inclusive. Qual a pecuária intensiva que nós temos próximo da escola? Eu vou fazer chamada, hein? Quer ver? Giovanni, Oi, oi, tá tá. me ouvindo? Assim, eu não sei, eu não moro muito tempo aqui não, mas tipo de pecuária intensiva que o senhor tá falando é aqui perto do rancho holandês? Exatamente, é ali mesmo. Isso aí, Ana. Certinho. O holandês, ele tem uma produção de pecuária intensiva. Na verdade, ela é mista, né? Porque ele tem o gado também que fica solto no pasto, que é a pecuária extensiva, e tem a pecuária intensiva, que é a parte de obtenção do leite. Então, essa pecuária intensiva, ela acontece em locais fechados, né? O gado fica confinado, fica preso ali para produzir em maior quantidade, com ração, às vezes eles fazem algum tipo de tratamento, se tiver algum tipo de doença. Desculpe. Então, assim, essa produção de agricultura e pecuária intensiva tem muito mais condições de você produzir, de você ter uma qualidade maior na produção. Então, isso acontece muito na Europa. Como eles não têm muitas terras, como eles não têm áreas extensas para utilizar na agropecuária, eles se utilizam da tecnologia e da agropecuária intensiva, que faz com que eles produzam mais. Ó. Você vê aqui, ó, as vacas leiteiras criadas no sistema intensivo na França. A Holanda também tem muito isso, e por isso que até temos aqui um representante, que é o holandês. Tem um alto aumento de produtividade e produz muito pouco espaço. Isso mesmo, Giovanni, é exatamente isso. A agricultura e a pecuária intensiva tem esse objetivo de, em pequenas áreas, porém com mais investimento em tecnologia, produzir mais e também com mais qualidade. Isso é o principal que a gente tem na parte da agropecuária intensiva. Usa-se muito da irrigação, utiliza-se muito da questão tecnológica, uso de máquinas, enfim, tem muitas coisas que são realizadas, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Não. Tá, estamos aí, gente. Perguntinhas para a gente finalizar. Alguma coisa assim relacionada ao primeiro bimestre que ficou para trás, assim, no sentido de dúvida, em relação ao que vocês têm de dúvida aí em relação ao processo que está acontecendo da escola, da volta para as aulas ou não, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, assim, eu não é nada em questão da escola, em dúvida assim, mas é só para expor aqui ao senhor Ah, de que, enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu também realmente vi de que o investimento agropecuário, agroindústria, influencia realmente drasticamente no PIB, no desenvolvimento do IDH e vários outros fatores, na realidade. sim, inclusive o Brasil depende muito da agropecuária. O Brasil não pode jamais pensar e falar assim, vamos mudar o nosso foco para a produção industrial. Poder até pode, mas seria um desperdício muito grande, principalmente por três fatores importantes. O Brasil, ele tem um clima muito favorável, ele tem ele tem uma extensão territorial, ou seja, ele tem terras para plantio em grande quantidade e ele tem solos que são muitos solos, a maioria dos solos do Brasil são fáceis de se trabalhar para produzir bastante. Então são pontos que são favoráveis e o Brasil jamais pode deixar de fazer esse tipo de produção que é a agropecuária. Talvez investir melhor na agroindústria mesmo. Por quê?
porque daí você já faz a agregação de valor. Em vez de você vender soja, e aí as pessoas vão lá e produzem derivados de soja, você vende já o derivado, entendeu? O produto da soja. O Brasil vendia antigamente muita laranja, só laranja, vendendo laranja, 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 né? E aí o que acontece? Voltava a laranja para cá de que forma? Suco de laranja, em caixinha. E as pessoas iam lá e compravam suco de laranja. Olha que delícia! É, mas é a mesma laranja que sai do Brasil. Uma coisa que acontece no Brasil que é importante é isso, em relação, por exemplo, à produção de placas solares. O Brasil ele fornece muito o lítio. Ele tem muita produção de lítio, se não me engano. Não sei se é o lítio ou níquel. Agora me fugiu o nome do minério, do metal. Só que o Brasil não tem tecnologia para produzir as placas solares. Aí ele vai lá e compra da Alemanha, por exemplo, as placas solares. Ele fornece a maior parte da matéria-prima e compra bem mais caro o produto final. Alguém perguntou ali alguma coisa, deixa eu ver. Já botaram a nota do primeiro bimestre? Não, Renata, ainda não. A gente fez um conselho de classe, ok? E nós, assim, juntamente com a Secretaria de Educação, nós estamos ainda, está sendo decidido como que vão ser as notas, como é que vai ser trabalhado isso, para que ninguém saia prejudicado, entendeu? Porque nós estamos nesse embate aí da tecnologia e alguns não têm o uso, enfim. Não se preocupe que quem está participando, quem está fazendo, quem está buscando, vai ser lembrado Professor, aqui. Oi, fala, João. se a aula durar a partir de 9h45, eu vou sair um pouco antes porque eu tenho curso, tá? Não se preocupe que eu já vou encerrar. Ah, tá, ok. É um minutinho só para. Desculpa por atrapalhar. Não, não tem problema. Tem que falar mesmo, que fica muito mudo essa aula. Aqui vocês poderiam falar um pouco. Na sala que vira bagunça, né? Mas aqui tudo bem. Mas é isso, gente. Eu acho que se vocês tiraram as dúvidas ou não tem muitas dúvidas, isso é bom pelo fato de que vocês estão conseguindo compreender o conteúdo até, você vê, ó, sem o professor vocês estão conseguindo entender. Imagina com o professor, que legal, né? Então, parabéns para vocês que estão conseguindo fazer, estão se desenvolvendo. Busquem isso, não esperem das pessoas, não esperem do professor ter que ir atrás de você, né? Busque você o teu conhecimento, ok? Fica um grande abraço para todos, então. Vocês estão liberados. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, ainda estou alguns minutinhos aqui. Para quem já vai, tchau para vocês e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Bom curso lá. Encerrar a gravação. Tchau.